Uma salva de palmas para a Thaís, que tem sido a diretora executiva desse projeto inspirador. Seja bem-vinda. Uma boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. É uma alegria também, uma satisfação, viu, Luciane, para o Serratec receber esse evento. Parabéns a você e a toda a sua equipe por essa iniciativa. Aquela ali sou eu, né, de cabelo ainda comprido. Não, pode passar. Eu já queria entrar para os primeiros slides. Então, vou contar para vocês um pouquinho sobre a nossa experiência Serratec nessa jornada ESG. Está aqui, está aqui. Então tá. Obrigada. Obrigada, viu? Bom, eu gosto de começar com a foto de quem nós somos, né? E nós somos uma equipe formada por pessoas e que realiza essa jornada. Então, embora aquela foto primeira era eu, mas, na verdade, isso aqui nos representa. E está faltando gente nessa foto, está faltando também a diretoria que não estava nessa foto, mas a ideia é mostrar para vocês, a minha equipe aqui está presente, queria agradecer a presença da equipe, e isso para dizer que esse é o ponto de partida. A gente não faz nada sozinho. Bom, nós somos um parque tecnológico em desenvolvimento, cuja missão é transformar vidas através da inovação tecnológica. A visão é estabelecer um ecossistema onde ideias, soluções e novos negócios prosperam, com os valores de colaboração, convergência, inovação e pessoas. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de ESG, a gente tem que entender que o ESG é parte da estrutura institucional, é parte da estratégia. Então, eu achei importante a gente começar essa conversa com um olhar sobre quem nós somos do ponto de vista institucional. Nossa missão, visão, valores, nosso planejamento estratégico, com 8 objetivos estratégicos nessa jornada. Então, aí também só para ilustrar. E chegamos, então, ao esperado assunto que a gente vai explorar hoje, que é o Pacto Global. A gente se tornou signatário do Pacto Global no ano passado. E aí eu vou falar também um pouquinho da minha jornada, porque eu acho que as coisas acabam se misturando. Porque, no final, são as pessoas que fazem as instituições acontecerem, né? As pessoas trazem suas bagagens, seus repertórios, seus sonhos, e aí vai juntando aos sonhos das outras pessoas que estão ali também, alinhando o ponto de vista, cultura, e com isso a gente vai construindo, né, um Lego, peça a peça nessa história. Estava te ouvindo falar, Ana, mais cedo, na Rio 92, né? Aí eu pensei assim, gente, onde mesmo eu estava na Rio 92? Aí eu tinha a idade da minha filha mais nova, que hoje tem 13 anos. Eu estava no final do ensino fundamental, e eu era capitã de bandeira da minha escola, das Olimpíadas da escola, e eu estava fazendo uma temática de apresentação sobre a questão ambiental e bebendo das informações da Rio 92 para poder construir uma narrativa naquele espaço, né? Então, desde lá, a gente acabou escolhendo esse tema. Então, desde aquela época... Aí, onde eu estava mesmo? Na Rio Mais 20. Aí eu estava grávida dessa minha menina, que se chama Gaia, né, que tem essa ideia do feminino no mundo, né, essa força feminina que é uma força transformadora. Então, na Rio Mais 20, eu estava esperando Gaia chegar, né, essa geração que a gente acredita que está aí para poder resolver os problemas de cada época, de cada geração. A minha formação é comunicação social, mas eu sempre quis usar a comunicação para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento humano, para o envolvimento, né, dos processos comunitários num desenvolvimento territorial. Então, eu acabei trabalhando muito no terceiro setor, no setor empresarial e depois na gestão pública, e saí da área da comunicação para ir para a área que naquela época chamava, no final da década de 90, de responsabilidade social.
e a gente trabalhava muito com consultoria em empresas. Então, eu trabalhei na América Latina com essas ações. A gente fez muito trabalho junto à comunidade, junto a empresas, institucional. Então, eu garimpei muito nesse caminho, né, e trabalhei muito com muitos parceiros. Acabei me capacitando na área de design para sustentabilidade, né, e depois treinadora de processos de regeneração. E eu nunca paro de estudar, né? Agora mesmo eu estou fazendo um curso de saúde planetária, né, com o Paulo Sá e o Rodrigo da Almeida, que eles estão dando esse curso. E a gente fala sobre regeneração, né, sobre como os nossos processos, né, a nossa forma de pisar no mundo começa a gerar cada vez mais impactos que a gente tem muito trabalho para desfazer, para regenerar, para refazer. Então, muito na concepção de como é que a gente pode levar a nossa vida e os nossos sonhos a partir de perspectivas que serão capazes de regenerar. E aí, por que eu estou falando isso? Tem um mestrado também em desenvolvimento sustentável, quer dizer, uma linha acadêmica e uma prática pessoal. Quando eu vim para o Serratec estava nascendo há 6 anos, embora seja fruto de uma experiência de mais de 20, 30 anos com Petrópolis Tecnópolis, que eu participei quando eu estava na Gazeta Mercantil. E aí uma das razões que me fez conectar com esse projeto, com a emergência, contribuir com a emergência desse projeto, era como a gente pode desenvolver alguma coisa que seja importante para o território que a gente vive, né, para as relações sociais que a gente constrói, para o tecido que está posto nesse lugar. E tecnologia eu não sabia nada, mas eu podia contribuir com gestão e, sobretudo, com a capacidade de gerar impacto social, né? Então, é nesse campo que eu chego para poder contribuir com o desenvolvimento desse ecossistema. E, portanto, trazendo esse viés do impacto social, né, da conexão entre as pessoas como uma estrutura, como um alicerce para a construção do que a gente está fazendo aqui. E aí, bom, eu costumo dizer, né, que lá no início era só matagal e facão, então a gente vai abrindo a trincheira, vai abrindo o caminho, criando uma clareira, acomodando novas redes, dormindo, sentando, acordando, comendo, criando comunidade. E aí, quando a gente começa a construir juntos algo que começa a fazer sentido, aí agora a gente começa a trabalhar a institucionalidade, né? E como é que a gente faz isso de forma que sejam norteadores para essa instituição que está sendo desenvolvida e sejam também faróis para quem está chegando e quem está se juntando a esse time para construir e colaborar nessa jornada, né, para que esse sonho se torne coletivo e a gente possa, né, deslocar esse sonho de uma perspectiva individual ou de poucas pessoas para uma perspectiva coletiva. E aí a gente, ano passado, então, a gente tem uma diretoria que muda a cada 2 anos e muitos dos nossos ex-presidentes, ou na verdade todos os nossos, tivemos ex-presidentes, estamos na 4ª diretoria, são também nossos atuais diretores. Então, é uma forma da gente dar continuidade a essa governança e cada um tem uma etapa, né? Um momento de fazer aquilo ser realidade, um momento de sustentar os projetos, um outro momento de construir as políticas institucionais. Então, a gente vê essa instituição avançando. E a gente, então, ano passado, né, sob a liderança do nosso ex-presidente Gustavo Braz, que hoje é diretor de ESG Expansão, né, a gente decidiu por nos tornarmos signatários do Pacto Global. E foi uma decisão de todos, de toda a diretoria, de toda a equipe. Então, esse ano, a gente entregou o primeiro relatório de progresso, né, e aí vamos contar para vocês um pouquinho. Mas volto a dizer, eu gostaria muito de honrar a equipe, né, que é quem está aqui todo dia sustentando esse sonho, e principalmente a Priscila Braz, que é a pessoa que cuida, né, do dia a dia. Levanta a mão, Priscila, todo mundo olhou para trás. Que é a pessoa que cuida do dia a dia da nossa jornada ESG.
Bom, ser signatário do Pacto Global não é só uma questão de papel, é uma questão de mudança de comportamento, né? E isso a gente leva muito a sério. Então, é uma ação que exige uma declaração de apoio contínuo da alta gestão da instituição, né? O nosso presidente assina, a nossa diretoria toda está engajada com isso. Algumas vantagens e benefícios, eu acho que a gente... Acho não, com certeza a gente já ouviu bastante isso aqui na fala da Ana, na fala da Lu também, sobre como que a gente ter esses processos de governança alinhados às externalidades que a gente gera, né, e qual a responsabilidade que a gente tem no ecossistema que a gente atua. Primeiro, permite a gente ficar de pé, né? Segundo, gera maior competitividade. Terceiro, gera uma saúde, né, individual e institucional maior para que a gente possa seguir. Então, temos aí reconhecimento internacional, capacidade de networking estratégico, vantagem competitiva. Tem alguns contratos que, se a gente não demonstrar explicitamente o nosso compromisso e as nossas ações com relação a ESG, né, com algumas diretrizes, a gente não tem nenhum lugar ao sol, né? Volta para casa, não vou abrir nem a minha barraquinha lá na praia. Então, além de ferramentas de gestão que são muito interessantes, a gente, na verdade, a gente é fruto do nosso ambiente, da nossa cultura, da forma como a gente foi criado na nossa família, no nosso ambiente, e, às vezes, esse olhar em si mesmado da gente não permite que a gente veja recursos até na condução das nossas empresas, das nossas instituições, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, que nos permitam olhar de uma forma diferenciada e muitas vezes mais competitiva para que a gente cresça como instituição. Então, é muito importante os pequenos, principalmente, se permitirem um olhar externo sobre a jornada que esse ou essa empreendedora está construindo, né? E as ferramentas, né, que envolvem ESG, de gestão, ajudam muito a gente a sair desse lugar de si mesmo. O engajamento interno, porque, no final das contas, todos nós também temos nossos sonhos. Então, é bem importante isso também. E o impacto sustentável, como que é a nossa atuação. Como é que é a atuação do que a gente faz, do que a gente se propõe como missão, quem nós somos como instituição, né, quais as externalidades positivas e negativas que a gente gera a partir do nosso papel, da nossa razão social. Queria só trazer alguns destaques para vocês. O nosso programa Residência em TIC é um programa de qualificação profissional que o Serratec faz desde que o Serratec se constituiu. É um pilar voltado para o desenvolvimento do setor, que é um setor que demanda muitos profissionais. Como é que está o meu tempo? Você está acompanhando? Tá. Obrigada. Então, esse programa é um programa que nos faz ser conhecidos, é um programa que a gente percebe que faz a diferença na região, um programa de qualificação de pessoas para o mercado de tecnologia, gratuito para quem participa. A gente faz isso a várias mãos, mentes e corações. Não achem que o Serratec faz isso sozinho. São muitos parceiros que caminham com a gente, dentre empresas, instituições, pessoas que trazem desafios, instituições. Então, assim, tem muita gente, tem mais de 10 parceiros aí que caminham com a gente, entre eles o Senai, o Senac. E é um programa que tem gerado um impacto muito relevante. Já são mais de 1.600 pessoas formadas, né, em 6 anos de programa. E ele conecta a parte educacional com a empregabilidade. Então, a educação profissional, ou seja, preparar essas pessoas para um ingresso no mercado de tecnologia, um passaporte para esse mercado, um mercado pujante, acelerado, cheio de oportunidades, e a oportunidade de trazer quem quer vir para esse mercado. Então, é um curso imersivo, rápido, e, no final, as empresas oferecem oportunidades de trabalho. E elas são parte do programa. O programa só consegue acontecer porque tem todos esses parceiros. E aí a gente tem uma contratação imediata,
né, de 48%, ela já foi maior, hoje ela está um pouco menor, porque as empresas daqui da região estão mais abastecidas, então a gente está trazendo parceiros já de fora. E esses 71 milhões, a gente fez um cálculo muito, muito conservador, é um dos retornos aí de investimento, com o pagamento dos salários dessas 48% que são empregados imediatamente, que é onde a gente consegue medir, pagamento do salário dessas pessoas ao longo desses anos, elas então iniciam numa posição de trainee, de júnior, vão prosperando. A gente tem uma estimativa de uma injeção de 71 milhões de reais em moeda circulante na economia só a partir do pagamento de salário. A gente nem está falando do investimento no projeto propriamente, a gente não está falando dos indicadores mais intangíveis de mudança de vida. Vou passar para vocês um pouco ali na frente. Bom, a gente tem ações afirmativas. Eu não sei se eu consigo voltar. Ações afirmativas, eu falo aqui, para mulheres, pessoas com deficiência, pessoas pretas e quem veio de escola pública tem prioridade nos nossos projetos. Mas a gente também tem outras ações aqui, tem Meninas STEM, que é um projeto que a gente também realiza com diversos parceiros, liderado aí pelo LNCC, através de um edital do CNPq, voltado para o ingresso de meninas de escolas públicas da cidade em projetos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Eu vou dar uma corridinha por causa do meu tempo. Está aí, né? É uma iniciativa para estimular que essas meninas e mulheres que estão desde o final do ensino fundamental até a universidade possam entender que há espaço para elas nessas áreas, se elas quiserem. O Serra Tech Day é uma experiência nossa aqui voltada para estudantes, principalmente, conhecerem o ambiente do Serra Tech e perceberem, além de conhecer esse equipamento, se um ambiente como esse é um ambiente propício para o futuro, né, desses estudantes. Então, são visitas aqui, onde conversam com as empresas, conhecem um pouco do que a gente faz e fazem visitas. Temos um comitê interno de sustentabilidade, se chama Comitê Vem para o Serra Tech, hashtag Vem para o Serra Tech, onde as empresas fazem parte e a gente discute ações diversas, né? Desde encontros, festas, ações temáticas, ações voltadas para gestão de resíduos, ações de acessibilidade, inclusão, diversidade. Várias ações de saúde e bem-estar que passam também por esse comitê, porque a gente tem o pessoal da área de ESG e também do RH das empresas. Então, a gente tem eventos temáticos, como o Setembro Amarelo, eventos de negócios, eventos esportivos. Eu vou ter que voltar. A gente está começando a empreender um hub de inovação voltado à emergência de projetos multiparceiros de inovação, então envolvendo aí as hélices, terceiro setor, setor governamental e o setor empresarial, sociedade civil. Então, isso é uma coisa que está nascendo também aqui no Serra Tech, tá? Com as verticais de turismo, inovação social, cidades inteligentes e resilientes, agro e biotecnologia e saúde. Então, nosso objetivo de trabalhar a inovação de uma maneira transversal às hélices e que tenham conexão com a realidade e as necessidades da nossa região. Um pouquinho sobre a nossa governança, né? Governança e anticorrupção. A gente é uma associação, temos ali um hall de associados, um conselho fiscal, um conselho consultivo, uma diretoria estatutária que muda a cada 2 anos, diretoria executiva, e na operação, né, todo esse time com alguns parceiros que atuam de maneira colaborativa aí, a cada programa de residência que a gente abre. Falei um pouquinho aí já das hélices, né? Isso para a gente conecta muito com também a fala que já teve hoje de manhã, né? Dos diversos stakeholders, e para a gente isso tem muito valor.
porque o Serratec ele é um parque tecnológico em estruturação, mas um animador do ecossistema, né? Fortalecendo o arranjo produtivo e fortalecendo as universidades e fortalecendo a inovação para que ela possa chegar, né, em todas as pontas da nossa região e da nossa cidade. Acho que ela não quer passar agora. Você consegue me ajudar aí passando? Vou passar para frente, de repente, aqui. Aqui, ó. Não. Não. Então, a gente, com o Pacto Global, enquanto ela vai ajeitando ali, é muito interessante porque a gente recebe, né, do Pacto Global, a gente recebe diretrizes, né, faróis, indicadores que ajudam a gente a olhar o que a gente já está fazendo e ajudam a gente a se organizar para o que ainda precisa ser feito. Aqui também parcerias, né? Como a gente falou, se tem uma coisa que é tipo fundamental para o Serratec é parceria. A gente nunca faz nada sozinho, primeiro porque a gente não acredita que é possível, e depois porque a gente sonha tão grande que a gente percebe que para fazer grande tem que ter muita gente, né? Tem que ter muitas instituições. Então, alguns parceiros nossos aí nessa área educacional também, a Salesforce, a PUC, a AWS, a Alterdata. Na parte de construção de políticas de governança, a gente decidiu, né, eu me lembro muito do Gustavo conversando comigo, falando, Thaís, será que chegou a hora da gente se estruturar nas nossas políticas de governança para que a gente possa crescer? E eu falei, com certeza, é muito importante isso. E o Gustavo, que foi nosso presidente e agora um dos nossos diretores, como eu falei, de ESG, ele também é CEO da Orange, uma das empresas que está aqui dentro, né, uma empresa global. Então, ao mesmo tempo que a gente aprende com uma empresa menor que tem uma capacidade muito forte de empreender, a gente busca essas características dos nossos associados, a gente também aprende com as empresas mais maduras o que elas podem trazer do ponto de vista de institucionalidade. Então, hoje a gente tem um estatuto, naturalmente, somos uma associação, um regimento interno, política de privacidade, política anti-suborno e corrupção, política de segurança da informação, política de direitos humanos e diversidade, política de compliance, política de propriedade intelectual, política anti-assédio, política de proteção de dados, política de desenvolvimento de prestadores de serviço, código de ética e conduta e um canal de denúncia, né? E agora o nosso desafio é fazer com que essas políticas sejam conhecidas, né, e praticadas. Porque o passo que a gente deu é um passo extremamente importante, que é construir essas políticas. Mas mais importante é fazer isso acontecer na vida real. Então, agora que a gente, né, que eu costumo dizer que fez um enxoval jurídico, agora como é que a gente faz isso acontecer? Então, estamos nesse momento, nesse desafio. E entregamos, né, Priya, o primeiro relatório de progresso, e aí a gente decidiu aí internamente que, além da gente entregar o relatório de progresso para o Pacto Global, a gente não tem uma obrigação formal, mas a gente tem uma obrigação moral de fazer com que isso chegue ao público de uma maneira palatável, né? A gente não faz GRI, mas a gente vai transformar o nosso relatório de progresso em um relatório para que a população, a comunidade também possa acompanhar isso. Então, uma coisa que vai nascer ainda até o final do ano. Assim, você tem como voltar, por favor? Esse trabalho todo do Pacto Global, a gente fez internamente com a ajuda de uma consultoria, que foi a Solarplex, que fez, inclusive, graciosamente para a gente, entendendo, é um dos nossos, inclusive, associados, entendendo que é importante para o Serratec, né, vestir uma roupa maior para que a gente possa crescer institucionalmente dentro dela. E a gente também está se preparando para a certificação da BNT 2030.
Alguns prêmios e reconhecimentos, né? A gente ganhou o Prêmio Nova Terê em 2024, reconhecimento com selo imperial de acessibilidade, e aí isso diz respeito não apenas à parte física, tá, gente? Diz respeito também à parte dos nossos programas, a acessibilidade dos nossos programas. Então, assim, tem um parceiro aqui, que é o Valmir, que chegou, que é um parceiro nosso, para que a gente desenvolva os nossos conteúdos educacionais, sempre pensando na acessibilidade. E o Prêmio Osiris Silva Digital, que é um prêmio voltado para a transformação digital no Brasil, e a gente vai receber esse prêmio em novembro, a gente já foi congratulado, e a gente vai em mãos pegar em novembro esse prêmio. Na área ambiental, as nossas externalidades, como um parque, é diferente, por exemplo, se a gente pegar uma indústria da área de energia, né, ou uma indústria farmacêutica. Então, as nossas externalidades do ponto de vista ambiental, elas são mais fáceis, digamos assim, da gente gerenciar, da gente tangibilizar, da gente monitorar. Mas eu considero que estão entre as práticas mais difíceis, né, no processo do ESG, e a gente tem algumas ações sendo implementadas aqui nesse ambiente, nesse prédio, mas também temos ações voltadas para a comunidade, como o Tempo de Plantar, onde a gente colabora aí com o plantio de mudas nativas, que é um projeto, inclusive, nacional. Projetos em andamento, né, a medição piloto das emissões de gases de efeito estufa, o Tempo de Plantar, o reflorestamento com mudas nativas, coleta seletiva no parque, estamos em fase de implementação, e um plano de adaptação a mudanças climáticas. Não? Quem está com a gente são parceiros que caminham com a gente em diferentes formas e participam aqui dos nossos programas, são empresas que apoiam a residência, parceiros que caminham conosco. Porque, na verdade, coisas incríveis acontecem quando estamos juntos. Então, isso é muito importante, é o nosso slogan, e que faz muito sentido, o nosso time aí mostrando que realmente coisas incríveis acontecem quando estamos juntos. Agradeço o tempo e a disponibilidade de vocês e fico à disposição para perguntas e conversas a respeito do que a gente vem trabalhando. Obrigada.